Olá pessoal, tudo bem? João Martimiano na área e hoje eu quero reagir a um vídeo do canal Dois Dedos de Teologia, onde é dito que julgo desigual é pecado. O que é julgo desigual? Julgo desigual seria aquela questão se um cristão pode casar com uma pessoa que não é cristã. Eu já quero então antecipar para você qual é a minha opinião. Bem, eu penso diferente deles e eu vou falando sobre isso no decorrer do vídeo. E assim, o vídeo do Dois Dedos de Teologia, ele por si só é bem longo. Ele tem 34 minutos. Então, para que este vídeo não fique muito longo, eu vou dividir ele em duas partes. E hoje eu vou reagir à parte que ele fala do Antigo Testamento. E se assim eu ver que teve um engajamento para fazer a parte 2, aí eu vou fazer a reação do que ele fala sobre o Novo Testamento. Mas se isso não acontecer, eu já quero deixar para você aqui então a dica. Assista ao meu vídeo sobre julgo desigual não faz sentido. Ali eu abordo bastante as questões de 1º e 2 Coríntios, quando o Paulo fala dessa questão do julgo desigual. Então, por mais que eu não volte a falar sobre o Dois Dedos de Teologia no Novo Testamento, o meu vídeo vai tratar bastante sobre isso, ok? Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que você não deveria casar com pessoa com a fé diferente da sua. O tema nem é tretoso, o tema nem é polêmico, certo? Mas entra naquela velha questão do chamado julgo desigual, se crente pode casar com descrente, mas um evangélico e um católico é julgo desigual ou não é? E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje agora. Então vamos lá. O texto bíblico principal, basilar, que se usa mais geralmente para falar sobre casar ou não casar com pessoas de outra fé, crentes casando com descrentes, é 2 Coríntios 6, 14 a 16. É daí que vem o famoso termo julgo desigual. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Julgo desigual, o jugo, ali é uma canga de bois. É assim como é chamada aí nos interior do Ceará. O jugo é uma barra de madeira que une dois bois a uma única carga. Então os bois são ligados um ao outro e a carga através desse jugo. Isso era usado para que a força dos dois bois puxassem uma carga única, geralmente algo que iria arar a terra. Uma junta de bois dessa que estava em jugo desigual significava que estava preso a dois bois muito diferentes, ou um mais forte e um mais fraco, o mais jovem e o mais velho, um maior e um menor. O que faria com que um andasse mais devagar e outro andasse mais rápido, fazendo com que a carga se movesse em círculos. Ela não ia conseguir ir para frente, porque um andava mais devagar, outro andava mais rápido. Aí o um ia ficar acabando girando no outro assim, e não ia dar certo, o negócio não ia ficar bom. Ao invés de arar a terra em linha reta, a terra ia ficar toda torta ali no processo de ará-la. Ou seja, se você unir dois bois desiguais, a tarefa para a qual eles foram designados não vai se cumprir de forma correta, porque eles estão em desacordo. 2 Coríntios está falando aqui contra esse julgo desigual, essa união entre dois bois distintos, seria o crente e o descrente, aquele que tem fé e aquele que não tem fé, aquele que é de Deus e aquele que é do maligno. Agora, esse texto não está falando de casamento, de relações amorosas ou mesmo de contratos comerciais, como muitas vezes é interpretado por aí. Esse é um texto sobre receber na igreja pessoas em pecado não arrependido e se associar aos seus comportamentos ímpios. Você vê isso bem descrito no capítulo seguinte de 2 Coríntios, no capítulo 7. Quando logo em seguida a ideia de não nos colocarmos em julgo desigual com os incrédulos, Paulo fala de nos purificarmos da impureza, fugindo de tudo aquilo que corrompe a nossa carne ou o nosso espírito. E lá no versículo 9 até o 13 de 2 Coríntios 7, ele vai falar delongadamente sobre excluir da comunidade aqueles que vivem no caminho do pecado para que não nos associemos com eles. Ou seja, teologicamente, o termo julgo desigual não parece estar falando sobre nos unirmos num namoro com alguém que tem uma fé diferente da nossa, mas fala de permitir que pessoas entregues ao pecado vivam normal e tranquilamente na igreja. Então vamos começar assim. Pelo que está sendo dito aqui no vídeo, o julgo desigual não se refere a pessoas que têm fé em Deus e pessoas que não têm numa aliança de casamento. O julgo desigual usado neste texto de Paulo aos Coríntios se refere a
pessoas que são cristãs e andam de acordo com a fé cristã, se associando com pessoas que se dizem cristãs, mas estão no pecado. Então, o grande problema aqui é o cristão verdadeiro se associar com cristãos falsos, não com pessoas que não são cristãs. Também tem um texto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, que vai falar da seguinte forma: olha, e eu não digo para vocês não se associarem com os devassos e com os impuros do mundo, porque se fosse assim, seria necessário vocês saírem do mundo. Mas eu estou dizendo para vocês não se associarem com pessoas que, se dizendo cristãs, fazem coisas erradas. O problema, no caso, não seria o descrente, mas sim aquele que se diz cristão, mas não age de acordo. Agora, o termo julgo desigual tem sido usado comumente como um definidor dessa questão de relacionamentos entre homens e mulheres, no sentido de relacionamentos amorosos. E acaba que o termo foi tirado da teologia paulina de um sentido para ser aplicado a outros sentidos mais amplos, como qualquer relacionamento indevido entre pessoas na comunidade de fé, principalmente em relacionamentos amorosos. Esse não é um termo correto de acordo com a teologia paulina, mas não faz mal nos apropriarmos da ilustração que Paulo usa e aplicarmos a outra coisa, desde que estejamos cientes de que esse não é o significado do termo na teologia de Paulo. Ah, Iago, o que é que você está dizendo? Meu Deus do céu, quer dizer agora que casar com um descrente tudo bem? Quer dizer que agora crentes e descrentes podem casar? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que 2 Coríntios não é o texto para isso. Mas sabe qual é o texto para isso? Praticamente toda a teologia de casamento do Antigo e do Novo Testamento. Agora, o que está sendo dito é que a gente usa o termo julgo desigual para falar de pessoas que são cristãs e se relacionam com pessoas que não são cristãs. Porém, o termo julgo desigual não trata exatamente dessa questão. Isso é como um engenheiro que ele pensa num prédio e aí ele faz toda a construção, ele vai fazer ali a suíte, vai fazer sala de estar, vai fazer sala de reuniões, vai fazer quartos, vai construir todo um prédio com uma vista panorâmica que dá para um parque, toda aquela coisa suntuosa. Porém, todos os pilares que sustentam essa fundação não tem ferro, é feito apenas de areia e cimento. O que vai acontecer? Vai cair. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala em julgo desigual, não adianta se criar toda uma teologia que ele disse que existe no Velho e no Novo Testamento sobre o julgo desigual. As pessoas vão dizer que é errado de acordo com este texto. E este texto não está falando sobre casamentos. Vamos começar do começo, que é justamente na criação do casamento em Gênesis capítulo 1, de 26 a 28. Se você ler o texto aí na sua casa, você vai ver Deus criar o homem, criar a mulher e colocar ambos como pessoas que eram feitas à imagem de Deus, ou seja, compostas para refletir a imagem de Deus, refletir quem Deus é para o mundo, e então Deus os comissiona para exercer autoridade e domínio sobre a criação. Ele vai dizer: sejam fecundos, encham a terra, sujeitem-na e dominem sobre ela. Ou seja, o casamento foi criado por Deus como um instrumento para o exercício de domínio e autoridade divina, em uma sujeição do mundo a Deus. Isso significa que o casamento tem uma primeira missão profundamente espiritual. O casamento não tem como primeira missão, desde sua fundação, de sua criação, a felicidade do casal, o prazer sexual mútuo, qualquer outra coisa. A missão primária do casamento é a sujeição da terra ao Deus vivo. Casamentos existem para fazer com que outras pessoas se sujeitem mais a Deus. Casamentos existem para fazer com que a sociedade e toda a coisa criada esteja sujeita ao domínio de Deus. A pergunta é: um casamento entre um crente e um descrente vai ajudar nesse processo? Vai fazer com que se cumpra a missão do casamento? Um descrente vai assumir para si essa função e responsabilidade? Certamente não. Ou seja, casar com um descrente é fugir da missão primária do que o casamento representa. Nisso, quanto mais próximo um casal está de Deus, melhor ele pode exercer esse chamado divino. Um casamento em que um dos membros não é da família da fé é um casamento que vai ter mais dificuldades em representar o interesse de Deus para o casamento. Um casamento só é vivido em sua totalidade e completude quando duas pessoas estão dedicadas e entregues a Deus para o serviço do mundo no reino de Deus. Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o casamento não é uma ordenança cristã, é uma ordenança divina, ou seja, serve para todas as pessoas. Então, se por exemplo, duas pessoas que não são crentes, um homem e uma mulher, eles se casam, eles são fiéis um ao outro, eles se respeitam e constituem uma família, eles estão pecando por fazer isso?
Não, eles estão fazendo justamente aquilo que Deus mandou. Se casar não é um privilégio, uma exclusividade dos cristãos. Se casar é uma responsabilidade ou um privilégio para todos os seres humanos. E a segunda coisa para a gente entender é que a função do casamento não é fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Porque um dos maiores pensadores do cristianismo no primeiro século foi o apóstolo Paulo, e ele não era casado. E não para por aí, porque nessa questão de casamento, o apóstolo Paulo vai dizer: e eu gostaria que todos vocês fossem como eu, solteiro. E mais ainda, Paulo também vai dizer: porque o casado, ele cuida das coisas da esposa, mas o solteiro cuida das coisas do Senhor. A gente não precisa de casamentos ou de família para fazer com que as pessoas se sujeitem a Deus. O que a gente precisa para que as pessoas se sujeitem a Deus é a palavra de Deus. Se você tem a Bíblia, a palavra de Deus, é isso que vai fazer com que as pessoas se rendam, se convertam e se dediquem ao Senhor. Família não faz as pessoas se converterem a Deus. E ainda em se tratando de números, o maior grupo cristão do mundo é católico. E a elite da Igreja Católica, ou seja, o clero da Igreja Católica, faz com que muitas pessoas obedeçam a Cristo. E estas pessoas da Igreja Católica, ou seja, o clero, eles não são casados. Então dizer que o objetivo do casamento é fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus não está muito correto. Isso continua em Gênesis 2, quando fala de forma mais específica sobre a criação do homem e da mulher. Quando do verso 15 ao verso 18 a gente tem o relato de Deus ordenando que Adão não comesse do fruto proibido. Quando a gente tem no verso 15 Deus dizendo que Adão foi colocado para gerir e cuidar do jardim. No 16 e no 17, ele diz que Adão não deveria comer do fruto proibido. E no 18, Deus diz que não era bom que o homem estivesse só e que então faria uma auxiliadora idônea. Alguém que ia ajudá-lo com correspondência, que ia ajudá-lo de uma forma próxima e igual. Vê só, o relato mostra duas coisas. Primeiro, que não era bom que Adão gerisse e cuidasse do jardim sozinho. Ou seja, o casamento é um instrumento de Deus para que em parceria haja um cultivo do mundo, debaixo do governo de Deus. Assim, quando Deus cria o casamento, ele cria um ambiente em que ambos devem se ajudar à sujeição do Senhor. Como é que isso vai acontecer se um dos dois não quer sujeitar o mundo ao Senhor? Mas em segundo lugar, e esse é um ponto muito central aqui de Gênesis 2 e 3, é que Adão não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que seria exatamente entrar no caminho do pecado. E após dizer que Adão não deveria comer do fruto, Deus disse que não era bom que Adão estivesse só. Então Deus cria Eva para que Eva fosse um auxílio a Adão a não comer do fruto. Ou seja, o casamento deve ser um instrumento para que as pessoas se ajudem contra o pecado. No casamento, você tem alguém que vai auxiliar outra pessoa para que ela fuja de comer dos frutos proibidos que estão à nossa volta. O casamento tem que ser esse ambiente de santificação mútua. Como é que o seu casamento vai ser isso se o seu cônjuge não é uma pessoa que ama ao Senhor? Aqui eu concordo com ele. O casamento serve para que os dois, dentro da aliança do casamento, se santifiquem. Por exemplo, o homem está sozinho e ele está sujeito a alguns pecados da carne, vamos dizer assim, como masturbação, prostituição, como pornografia. Porém, quando ele se casa, isso pode não ser um problema tão grande na vida dele. Mas não é necessário que a mulher seja cristã para que o homem não tenha mais desejos de procurar outras mulheres fora do casamento. Contanto que ela seja uma mulher, a fé dela não interessa nesse sentido. E lembrando que não é porque você é casado que necessariamente você vai parar de pecar. Afinal, foi a própria Eva, que foi criada por Deus, era correspondente a Adão, que comeu do fruto proibido e ainda deu para o seu marido. Aí o livro de Gênesis continua trazendo essa mesma ideia. Depois do relato do primeiro homicídio, quando Caim mata Abel, a gente tem em Gênesis 4, a partir do verso 17, a descrição da genealogia de Caim. No verso 25, ainda de Gênesis 4, então começa a descrição da genealogia de Sete, que é a nova descendência santa a partir de Adão. Em Gênesis 5 começa dizendo o seguinte, verso 1, esse é o livro da genealogia de Adão. E ele segue então, e no último versículo de Gênesis 5 fala de Noé. Gênesis 6:1 então começa falando sobre filhos de Deus e filhos do homem entrando em acordo matrimonial. Será que eu posso dizer assim? O texto diz em Gênesis 6:1-5 que os filhos de Deus, aqui eu acredito que é a genealogia de Sete, acharam as filhas dos homens, aqui eu creio que é a genealogia de Caim, muito bonitas. Diz assim, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram
bonitas e tomaram para si mulheres, aquela que dentre todas mais lhes agradaram. Aqui os filhos de Deus, a genealogia santa de Sete, acham as filhas da descendência pecaminosa e afastada de Deus de Caim bonitas e então as tomam como esposas. Eles, homens crentes, são atraídos pela beleza das mulheres descrentes e então casam. O que é que o texto diz? Verso 3. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. No verso 5 diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio no coração delas era continuamente mal. Deus trata por maldade, por pecado, o fato de uma geração de homens que amava a Deus se casar com a geração de mulheres que odiava o Senhor. O dilúvio vem justamente por causa disso. A maldade se multiplicou na terra porque homens poderosos surgiram dessa relação. Homens que eram grandes. O termo ali usado não é gigante literalmente, mas são pessoas de prestígio, de renome, que vieram de lares mistos, onde haviam crentes como pais, mas descrentes como mães. Deus viu que isso era maldade. Isso multiplicou o mal no mundo. E Deus então traz o dilúvio para destruir uma geração de homens e mulheres corruptos. Ou seja, escolher casar com um descrente é escolher participar daquilo que fez com que Deus destruísse o mundo com o dilúvio. Escolher criar uma família mista é escolher participar da maldade que corrompeu o mundo ao ponto de Deus dar cabo de tudo através das muitas águas. Gente, isso é um absurdo, porque a gente está falando da geração de Adão e tem ali os filhos de Deus e os filhos dos homens. De fato, algumas pessoas acreditam que esses filhos de Deus são anjos. Não tem nada a ver. Estes filhos de Deus, a gente acredita sim, que são os filhos de Sete. E os filhos dos homens são os filhos de Caim. Mas a grande questão é: o que faz com que os filhos de Deus sejam filhos de Deus e os filhos de Caim sejam filhos do homem? Não existe ali uma questão de crente e não crente. Porque se a gente vai falar de crença, a gente tem que começar a falar dela a partir de Abraão. Porque Abraão é chamado de o pai da fé. Se não fosse assim, quem seria Abraão na fila do pão, não é mesmo? Quem começa a conhecer Deus como este ser pessoal, este ser que quer se relacionar com as pessoas, é Abraão. Antes de Abraão, a gente tem que tentar pensar nestes filhos de Deus de uma outra forma. E que forma é essa? A gente tem que tentar pensar neles como pessoas de caráter, pessoas boas. Porque o que define esta geração? Vamos lá, a gente tem a circuncisão. A circuncisão não pode ser um definidor porque ela vem a partir de Abraão. A gente não pode falar de lei, pessoas que seguiam a lei e pessoas que não seguiam a lei, porque esta foi dada a partir de Moisés. E a gente também não pode falar de pessoas evangélicas ou de cristãos, porque o cristianismo, claro, veio depois de Cristo. Então, o que sobra para a gente poder falar destas pessoas? A gente pode falar que eram pessoas de caráter, pessoas que eram boas, porque como eu falei, a bondade não é uma prerrogativa exclusiva dos cristãos, então eram pessoas boas, de caráter, de boa índole, se relacionando com pessoas de má índole, de mau caráter, pessoas que queriam fazer o mal. Então existiam dois grupos de pessoas, pessoas boas e pessoas más, e eram estas pessoas boas que estavam se relacionando com pessoas más. É claro que se você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa responsável e quer ter uma família responsável, se você se unir com uma pessoa que é um traste, a tua família provavelmente pode ir por água abaixo. Mas se você se relacionar com uma outra pessoa boa, a tua família pode dar certo. Avançando um pouco no livro de Gênesis, você encontra a mesma coisa. Em Gênesis 24, principalmente os versos 1 a 4, Abraão move um dos seus servos a voltar à sua parentela para que Isaac não se casasse com alguma cananeia descrente. E é nisso que Isaac encontra Rebeca como esposa. Abraão já era velho, estava de idade bem avançada já, e faz o seu servo jurar que não ia buscar esposa descrente para o filho dele, dentre as filhas dos cananeus, mas que ia buscar uma esposa crente para o seu filho. Isso era uma coisa muito importante para Abraão. Abraão não queria deixar que o seu filho casasse com uma mulher que não seguisse o seu senhor. Isaac então casa com Rebeca e Rebeca mantém o mesmo tipo de comportamento na sua família. Em Gênesis 27, 46 até Gênesis 48, versos 1 e 2, lá verso 6, verso 9, Rebeca lamenta profundamente o casamento de seus filhos Jacó e Esaú com mulheres cananeias e hititas. Então Rebeca disse a Isaac: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me será a vida? Ela lamenta
sobre a própria vida se seu filho se casasse com uma mulher de fora da família da fé. Lembrando que quando Deus chama Abraão, ele fala assim: sai da tua terra e do meio da tua parentela, e de ti eu vou fazer uma nação santa. A Bíblia mesmo diz que nem todos que são descendência de Abraão são filhos de Abraão. Então, quando Abraão manda buscar uma pessoa no meio da sua parentela, o objetivo não tem a ver com a questão religiosa ou a questão de fé, porque dentro dessa questão de fé, da família de fé, Abraão foi primeiro e a sua descendência, a sua linhagem dariam continuidade. A família dele, no caso, seus irmãos, etc e tal, eles eram paralelos a esta promessa. E Jacó segue a mesma coisa na sua família. Em Gênesis 34, 8 a 17, Amor convida as filhas de Jacó a casarem com o seu filho Siquém, que estava profundamente apaixonado pelas filhas de Jacó. E Jacó responde que ele não daria sua filha em casamento a menos que toda a casa de Siquém e de Amor fosse circuncidada, porque eles não casariam com alguém de fora da família da fé. E olha que tinha uns dotes envolvidos aí, eles podiam habitar na terra deles, morar nelas, negociar, adquirir propriedades. E o próprio Siquém pediu ao pai: aumente muito o dote, aumente muito as dádivas para que ela aceite casar comigo. Eu darei o que me pedirem, porque eu estou muito apaixonado por ela. E Jacó diz que seria uma vergonha para eles dar a filha em casamento para um homem que não era circuncidado, que não tinha a marca da aliança da fé ainda. Então ele pede uma única condição: que todos os homens da casa sejam circuncidados. 3 gerações aí de uma família de patriarcas que não aceita entregar os seus filhos a pessoas de fora da família de Deus. Gente, este exemplo nem deveria ser dado nesse vídeo, né? Primeiro que não foi Jacó, a gente está falando ali de Simeão e Levi, que usaram da marca da aliança, usaram da circuncisão para matar as pessoas. Então isso não tinha a ver com relacionamentos, isso tinha a ver com uma cilada que eles prepararam para vingar a irmã deles, que foi violentada por um homem que era daquela família. Puxa, a teologia de Gênesis é realmente contra casamento entre crentes e descrentes, mas isso segue todo o Antigo Testamento. Ao entrarem na terra de Canaã, Deus condena de forma clara o casamento entre crentes e descrentes. A gente vê isso em Deuteronômio 7, no verso 3 e 4. Não casem com pessoas dessas nações, não deem suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviarem de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Deus traria ira e destruição contra aqueles que casassem com pessoas de fora da família da fé. E o motivo é porque ao fazer isso, eles se corromperiam. Casamento não é instrumento de missões. Eu já li muita coisa de missiologia, eu já escrevi livros sobre missiologia. Eu tenho essa prateleira aqui que você está vendo aqui, ó. Isso aqui é só missões, certo? É só livro de missões. E não tem nenhum dele que me dê uma base bíblica para casamento ser instrumento missionário, certo? Não é. Instrumento missionário é pregação do evangelho. O texto diz que ao casar com um descrente, não é você que vai fazer o descrente virar crente, não, meu filho. É ele que vai fazer com que você se corrompa aos ídolos do coração dele. E talvez você nem perceba. O resultado é ira, o resultado é condenação, é destruição. Ah, não, mas eu conheço uma pessoa que casou com uma pessoa que não era da fé, aí deu certo. O problema é que o simples fato de casar com uma pessoa sem fé já é errado por si só. Já não deu certo. Ainda que Deus converta a outra pessoa, ainda que Deus faça com que a outra pessoa se torne crente em algum momento, o simples fato de ter casado com alguém que não era, ou começado a namorar com alguém que não era, por si só já é um pecado contra Deus. E os casos do outro virar crente, se converter e encontrar Jesus, são muito inferiores. É um número muito menor de pessoas que conseguem viver esse tipo de coisa. Ou seja, até existe casamento missionário, certo? Só que o missionário é do diabo, não é você não. Você não vai ser o evangelizador, vai ser o evangelizado ou desevangelizado para outra crença, para outra fé, para idolatria. O casamento vai ser missionário, só que o missionário é o descrente e você é aquele que vai abandonar a fé de tanto ouvir pregações, comportamentos e ser moldado a uma vida distante de Deus. O que me traz indignação são as pessoas que, sendo cristãs, elas acreditam que o evangelho ou a crença da outra pessoa, ela é mais forte ou mais poderosa que a crença cristã. A gente fala que serve a um Deus todo-poderoso, a gente fala que a escritura, a palavra de Deus santifica, ela é forte, ela fortalece as pessoas, mas quando o cristão entra em contato com o não cristão, quem acaba perdendo a fé é o cristão. Então parece que as nossas crenças, elas entram aí em oposição no caso. Porque a gente crê que Deus é poderoso na teoria, mas na prática parece que as coisas não funcionam. Você acha que vai fazer um convertido, mas é você que vai ser corrompido. O negócio é
é muito diferente. Josué diz a mesma coisa. Josué 23, 11 a 13 diz assim: portanto, empenhem-se em amar o Senhor seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês e se unirem com elas por meio de casamento e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, o seu Deus, não expulsará mais essas nações diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Ou seja, ao casar com as nações incrédulas, Deus ia punir os crentes e fazer com que eles sofressem desgraça ao escolherem o caminho da desobediência. O próprio Salomão passou por isso. Em 1 Reis, capítulo 11, versos 1 a 10, a gente lê o grande relato do desvio do coração de Salomão e de como Salomão abandonou o caminho da fé. E a descrição começa no verso 1 dizendo: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Mas Salomão não foi a única liderança que caiu e se afastou do Senhor por causa de casamento com descrentes. Se você ler o livro de Esdras, no capítulo 9, versos 1 e 2, e então o verso 12, você lê o profeta dizendo: acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras e de suas abominações. Isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Ora, que abominações foram essas? Diz o verso 2. Tanto eles como seus filhos casaram com mulheres desses povos. E assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. No verso 12 diz: por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres no meio das filhas deles. Um crente casar com um descrente é uma abominação, é um pecado, é agir contra o que diz o Senhor. Antes da nova aliança, o plano de Deus que a gente pode dizer assim, ele era exclusivista, ou seja, ele era apenas para o povo de Israel. Mas, quando chegou o momento da plenitude dos tempos, o plano de Deus ele se torna inclusivista, ou seja, ele é para todas as pessoas. Deus separa a barreira da inimizade que existia entre gentios e judeus. Então, Deus está acessível a todas as pessoas. E quando a gente que, por exemplo, é cristão, se relaciona no trabalho ou na escola, em qualquer lugar, com pessoas que não são cristãs, essas pessoas podem vir a Deus? Por que no casamento, necessariamente, quando se casa, a pessoa se desvia? Isso parece para mim mais um argumento religioso para manter a religião pura do que um argumento cristão, de fato. Não é por menos que o famoso texto de Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, quem a achará, vale muito mais do que os rubis, diz no verso 30, enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. A mulher virtuosa é a mulher que teme a Deus. Como é que você vai escolher casar com uma mulher que não é virtuosa, que não tem virtude, que não tem a incrível virtude de temer ao Senhor? Como é que você vai escolher um homem que não é virtuoso para a sua vida, que não é alguém que teme a Deus? A virtude, segundo o livro de Provérbios, não está em ser bonita, não está em ser formosa, não está na aparência física, mas está em uma fé que é depositada. É isso que você tem que encontrar no esposo. O último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias. E em Malaquias 2, 11 e 12, a gente lê o seguinte: Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Eita, que infidelidade é essa? Que abominação é essa? Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Nossa, ele profanou o santuário de Deus. Como ele fez isso? Cometendo uma abominação, uma infidelidade. Mas o que foi isso? O que foi que ele fez? E se casou com a adoradora de Deus estranho. Ele casou com a mulher que não adorava o Deus de Israel e por isso ele profanou o santuário de Deus. Por isso ele cometeu uma abominação, por isso ele cometeu uma infidelidade. Verso 12 diz: o Senhor eliminará das terras de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. O próprio Antigo Testamento vai falar da questão do jugo desigual. Porém, a Bíblia apresenta na genealogia de Jesus diversos jugo desigual. Por exemplo, a gente vai ter Tamar, que não era israelita, mas era uma pessoa justa e entra na genealogia de Jesus. A gente vai ter Raabe, que ela era uma prostituta e ela entra na genealogia de Jesus. A gente vai ter Ruth, que não era judia, mas era uma pessoa bondosa e que também entra na genealogia de Jesus.
E lembrando ainda que foi por conta de um jugo desigual que o povo de Israel não foi dizimado na época do exílio para a Babilônia, quando a rainha Esther se casa com o rei Assuero. Ou seja, em toda a teologia da família do Antigo Testamento, um crente não deveria casar com um descrente. Isso era um pecado, isso era uma abominação e corrompia tudo aquilo que Deus fez o casamento para ser. Fora, meus irmãos, os infinitos desafios práticos que isso representa. Você vai ter dificuldade com a sua fé, a sua presença na igreja muitas vezes pode sofrer, você não pode ir para viagens missionárias ou para retiros e acampamentos com a mesma facilidade que você iria se seu marido fosse com você, ou se sua esposa fosse com você. Seu engajamento no serviço ministerial vai ficar abalado se você quiser ser um ministro um dia, se você quiser ser um missionário e o seu marido não vai querer lhe acompanhar nesse processo. Fora que você não vai ter o consolo de passar a eternidade ao lado da pessoa que você ama. Nós sabemos que não existirá casamento nos céus, mas eu sei que eu passarei a eternidade com a Isa, que é minha esposa, com ela lá, talvez em um tipo diferente de relacionamento, mas certamente unidos em Cristo Jesus para sempre. Eu tô casado com alguém que eu vou poder amar para sempre, talvez amar de outra forma, mas ainda amar eternamente com Deus. Se você escolhe casar com um descrente, você escolhe casar com alguém que você vai ter um casamento curto, breve, que não vai ser um relacionamento que em Cristo durará por toda a eternidade nos céus com ele. Nas considerações finais, então, o vídeo do 2 Dedos de Teologia, ele vai trazer algumas implicações práticas com a relação ao jugo desigual e vai dizer que, por exemplo, se você casar com uma pessoa que é cristã, no céu vocês podem vir a ter um tipo de relacionamento especial no céu. Ele mesmo afirma que no céu não existe casamento e sabe que isso não existe. Então, que sentimentalismo é esse? Que fundamento a gente tem para falar algo neste sentido? Então, gente, é isso. Na minha opinião, daquilo que eu entendo da Bíblia, e você pode pesquisar outras pessoas também falando sobre o assunto, jugo desigual nesta questão de relacionamento não é pecado e você é livre para casar com quem você quiser. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você tiver perguntas, se você tiver algum comentário, pode deixar aqui embaixo. E se você quiser que eu grave a parte 2, onde eu falo das implicações do Novo Testamento sobre este tema, baseado no vídeo 2 Dedos de Teologia, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.